Vamos lá, meus amores, pegando a apostila, nós vamos falar nesse vídeo aqui da página 1, 2 e 3. Peço a vocês bastante atenção, dúvidas, coloquem aqui no comentário, tá bom? E o feedback também, vamos dar o feedback para a professora, tá bom? Porque eu quero entender, turma, se é muito importante, né, de suma importância o feedback, o retorno de vocês, para ver se você, né, entendeu, compreendeu. Então, vamos lá? Vamos começar falando sobre a psicologia da educação. Tá bom? O que é isso? Eu vou falar sobre o objetivo desse módulo, tá? Vamos lá. Esse módulo pretende nos levar a refletir sobre a psicologia da educação, oferecendo noções básicas, conceitos, concepções de algumas teorias psicológicas, além de sinalizar algumas contribuições desta ciência para a educação. Pretende também, turma, favorecer que os alunos, ou seja, vocês, reflitam de modo crítico para que possam se apropriar das concepções neles apresentadas. Esse é o nosso objetivo desse módulo. Vamos lá agora, psicologia. Etimologia da palavra. O que é etimologia, professora Sara? É fixar o que é psicologia para você. Vamos lá. Logo vem, né, o termo psicologia. Tem a origem grega, sendo derivado da junção das palavras psique. Psique, tá? É uma palavra grega, tá? E logos vem psique significa alma, mente, e o logo estudo, né? Logos estudo. Assim, psique logos, né, significa estudo da mente e da alma. O que é a alma, turma? O nosso sentimento, ok? 2. Psique, da palavra psicologia. Psique é uma ciência que trata dos estados e processos mentais, tá bom? E do comportamento do ser humano e das suas interações com o ambiente físico e social que o ser humano possui. Vamos lá. Essa é apenas duas das muitas definições do termo. É importante ressaltar que entre os filósofos gregos que surge a primeira tentativa sistematizar uma psicologia. Para os gregos, a alma ou espírito eram concebidos como parte imaterial do ser humano e abarcaria o pensamento, os sentidos do amor e do ódio, a irracionalidade, o desejo, a sensação e a percepção. Desde então, a psicologia vem contribuindo com o estudo dos fenômenos psicológicos para a compreensão da totalidade da vida humana. Então, turma, a psicologia, né, o que vem aqui dizendo pra gente, que a psicologia é o estudo, né? O estudo é uma ciência, né, que estuda o comportamento humano e os sentimentos, né? A alma, o espírito, ok? Vamos lá. Essa ciência analisa 3 dimensões dos estados e dos processos mentais dos humanos: a parte
cognitiva, tá? Dos nossos alunos, dos seres humanos em si, afetiva e comportamental. Então, essas 3 dimensões é analisado e é estudado e comprovado na psicologia. A parte cognitiva do ser humano, qual é a sua cognição? O que está acontecendo? A parte afetiva, né, que são os sentimentos, e o comportamental. Que comportamento é esse? O porquê desse comportamento, ok? Portanto, turma, a sua matéria-prima, ou seja, a matéria-prima da psicologia, é a vida humana em todas as suas manifestações, sejam elas mentais, corporais, ou mundo externo, e o seu objeto, fenômeno psicológico. Ou seja, qual é a matéria-prima da psicologia? O que é essa matéria-prima? Comportamento da vida humana, dos seres humanos, tá bom? Sejam eles mentais, corporais, mundo externo, objetos. Aí tem alguns exemplos para vocês, tá? Então, a matéria-prima da psicologia é a vida humana em todas as suas manifestações, ou seja, o comportamento do ser humano. Vamos lá. Psicologia é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais, tá, dos indivíduos. Esse aí é algo à parte que eu coloquei aqui para vocês entenderem mais ainda o que é psicologia, ok? Vamos lá, na página 2. Curiosidade. O termo psique significa, ao mesmo tempo, borboleta e alma. Que é isso, professora? Vamos lá. Tendo esta palavra 2 significados que comportam ambas uma metáfora e transformação. Podemos divagar um pouco e refletir sobre esta comparação notável e bela, que traz em si uma alusão clara à natureza imortal da alma, por via de transformação, ou seja, vista que a borboleta, após longo período enclasulada, se liberta e voa, sendo no momento, perde, no entanto, a sua essência. Para os gregos da antiguidade, o termo psique está relacionado a uma ideia de que a alma humana é purificada por sofrimentos e infortúnios, o que a prepara para gozar a pura e a verdadeira felicidade. Em algumas analogias, Eros é comparado com o espírito da psique, e psique a alma. Porém, uma vez é importante ressaltar que, apesar desta possibilidade de reflexão acerca da psicologia e dos significados a ela atribuídos pelos pensadores gregos, a ciência psicológica não estuda fenômenos religiosos ou mistos ligados à alma, à vida após a morte, ou qualquer outro tema correlato. Continuando, lá na página 2. Ao iniciarmos um estudo sobre a
psicologia, devemos identificar que tudo é habitualmente denominado psicologia, mas que efetivamente não pertence a este campo de conhecimento. Ou seja, turma, tudo a gente utiliza a psicologia o tempo todo. Exemplo para vocês, né? Vamos falar mais no cotidiano à frente. Quando alguém te pede um conselho, o que você vai? Você vai parar, vai escutar a pessoa e vai colocar a sua opinião, ou seja, você vai aconselhar e automaticamente você está usando a sua psicologia, tá bom? Vamos lá. O senso comum, a ciência e a psicologia. Existe um domínio da vida que que pode ser entendido como a vida por excelência. É a vida do cotidiano. É no cotidiano que tudo flui, que as coisas acontecem, que nós sentimos vivos, que sentimos a realidade, não é verdade? Tudo acontece, né, na vida do ser humano. Vamos lá. Dessa forma cotidiana, as pessoas costumam misturar o conhecimento popular, que é o senso comum, e as concepções que são legitimadas pelo saber científico. Ou seja, muitas das vezes a gente acha que, vamos lá falar agora sobre o senso comum. Muitas das vezes, por exemplo, a solução para tudo, menos para a morte. Um exemplo que eu estou dando para vocês. Nós escutamos muito isso. Está com um problema no cotidiano e a gente fica, o que eu vou fazer? Não sei o que fazer. E agora, aí vem essa frase. A solução para tudo, não menos para a morte. Isso daí é um senso comum. Por quê? É comum a todos. Muitas pessoas falam essa frase. Então, será que a solução para tudo, menos para a morte, será que é algo comprovado? Porque quando a gente fala ciência, científico, nós temos que estudar e buscar estratégias e dar comprovação do que eu estou falando. Entendeu? Senso comum, eles são as crendices do povo, tá? A gente vai falar mais isso mais à frente. São os conhecimentos comuns a todos, transmitidos de geração para geração na sociedade, ok? Outro exemplo para vocês que eu vou dar: brasileiro gosta de samba, churrasco e futebol. Quando a gente viaja para fora do Brasil, outros países, e nós falamos que somos brasileiros, pensa logo em quê? Em samba, né? Carnaval do Rio de Janeiro, não é verdade? Então, brasileiro tem o samba no pé. Será que tem samba no pé mesmo? Isso daí é o quê? É um ditado popular, não é verdade? É uma crendice de povo. É um conhecimento comum a todos, né? Para quê? Para dar uma característica ao brasileiro. Mas será que está comprovado cientificamente? Claro que não. Então, por isso, quando não é comprovado, tá? É um senso comum. Vamos lá, mais à frente. Entretanto, a ciência é uma atividade eminentemente reflexiva. Ela procura compreender
elucidar, alterar esse cotidiano a partir do seu estudo sistematizado, ou seja, estudo sistemático, ou seja, estudo comprovado. Cientificamente falando, a ciência, ela tem que ter algo comprovado que comprove aquilo que você está falando, ok? Quando fazemos ciência, baseamos-nos na realidade cotidiana e pensamos sobre ela. Afastamos dela para refletir e conhecer alguma de suas aparências. Ou seja, o cotidiano e o conhecimento científico que temos da realidade aproximam-se e se afastam. Como assim, professora? Aproximam-se, turma, porque se refere ao real, tá? O cotidiano se refere ao real. Afasta-se porque a ciência abstrai a realidade para compreendê-la melhor. Ou seja, turma, a ciência afasta-se da realidade, transformando em objeto de investigação. Eu não falo para você que ciência tem que ser algo comprovado? Então, ela pega a realidade, afasta um pouco e começa os estudos para aquela comprovação. E o que permite a construção do conhecimento científico sobre o real. Vamos lá. Página 3. Continuando, turma. Rossetti, afirma que podemos optar por definir ciência por um processo de exclusão. Nesse sentido, para alcançar uma compreensão do que pertence ao escopo da ciência, delimitamos inicialmente o que não é ciência. Assim, nesse caminho, para compreender a delimitação entre ciência, preste atenção, hein, e o senso comum, o autor sugere que seja imaginado que entre o senso comum, ciência e ideologia há um estudo contínuo, ou seja, que tem continuidade, segundo o autor, que leva à concepção de que os limites entre estas categorias não estão estanques, ou seja, não estão estanques. O que significa estanques, professora? Construção, ação ou efeito. Pelo contrário, eles se superpõem nas orlas de contato. Tomando por base esta proposta de Rossetti, podemos tentar imaginar, não vamos imaginar agora, turma, este espaço de interseção, entre o senso comum, que eu já expliquei a vocês, e a ciência, que é algo que é comprovado, como ilustrado aí na imagem. Tem uma imagenzinha que tem 2 círculos, né? Um escrito ciência e o outro escrito senso comum. Vamos lá. Ciência, o que significa isso? Conhecimento comprovado. Senso comum, tradição popular, crendices do povo, ok? Vamos lá. Esta superposição parcial existente entre o conhecimento científico e os outros saberes do humano pode facilmente ser ilustrada sempre que o conhecimento ou tradição popular. Aí eu sublinhei aí, turma, com o uso, por exemplo, de ervas medicinais, por exemplo, que está aí na apostila.
é ratificado posteriormente por uma pesquisa científica, exemplo, ou quando uma informação oriunda da ciência influi no comportamento cotidiano do homem, como temos visto acontecer com as mudanças nos hábitos alimentares da pessoa, por exemplo. Então aí temos exemplos de ervas medicinais, comportamento da vida humana, alimentação saudável e não saudável, não é verdade? Vamos lá, continuando. Entretanto, de acordo com as afirmações de Rossetti, o que distingue o senso comum e a ciência, turma, é o fato de que cada verdade do senso comum se caracteriza por um conhecimento acrítico. O que é um conhecimento acrítico? Certo ou errado? A gente não sabe se ele é certo ou errado. Ou imediatista. O que é isso? Rápido. Ok? Um conhecimento rápido, um conhecimento se é certo ou errado. Onde os indivíduos creem na superficialidade do fenômeno. Diferente deste modelo, a construção do conhecimento científico parte de uma proposta de tratar um fenômeno estudado de uma forma crítica. De o quê? De um outro olhar para ter alguma comprovação. Ou seja, com profundidade e rigor lógico, é o que eu falei para vocês agora, o exemplo que eu dei. Aí tem uma citação aí na apostila que diz assim: poucas pessoas se dão ao trabalho de estudar as origens de suas próprias convicções. Gostamos de continuar a crer no que nos acostumamos a aceitar como verdade. Por isso, a maior parte do nosso raciocínio consiste em descobrir argumentos para continuarmos a crer nos que queremos. Ou seja, nós temos que ver o que é mito e o que é verdade. Se for verdade comprovado, é ciência. Se não for comprovado, é senso comum. Ok? Vamos lá. Entretanto, faz-se necessário ressaltar que o conhecimento do senso comum também tem grande importância para o homem em seus grupos sociais, ainda que não pertence, ao campo da ciência, ou seja, ainda que não pertence a algo comprovado, igual eu falei para vocês anteriormente. Por isso, o fato de não pertencer ao discurso científico não reduz necessariamente a influência dos demais saberes da vida do homem. Ok? Eu quero trazer para vocês algo, um sintoma físico comportamental comprovado cientificamente. Que é isso, professora? Um exemplo para vocês, a depressão, A depressão nada mais é que um sintoma físico e comportamental comprovado cientificamente. É estudado, por isso que muitas vezes tomamos remédios, fazemos terapias, com psicólogos. Por quê? É algo comprovado, algo que ali a gente tem que aprender o quê? A estudar e a entender o nosso próprio eu. Ok, meus amores? Então não esqueçam, senso comum, é crendices do povo. E ciência é o conhecimento científico, construído e adquirido por meio de pesquisas, De quê? De estudos, de experimentos para ter uma comprovação. Tá bom, meus amores? Até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula.
estudem a apostila, leiam, me dá o retorno, feedback. Vou colocar algumas perguntas aqui, né, de acordo com a nossa aula. Espero as respostas de vocês, tá? Beijo, tchau, tchau!